No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o sol se pôs sobre a morte do Sr. Marcos Ferreira, um homem cuja vida foi marcada pela paixão pela educação e pela dedicação ao ensino. A notícia chegou às mãos de todos que o conheceram e que _start assista. Amaram, trazendo lágrimas e reflexões sobre a vida e a importância do legado que ele deixou. Marcos nasceu em 1960, no pequeno bairro de Vila da Esperança, no interior de São Paulo. Filho de pais simples, ele cresceu rodeado de amor e dedicação aos estudos, sempre sendo incentivado pela mãe a perseguir seus sonhos. Aos 18 anos, Marcos se matriculou na Universidade Federal de São Paulo, onde cursou pedagogia, com ênfase em educação física. Durante seus estudos, ele mostrou-se um aluno excepcional, sempre à frente da turma e dedicado ao estudo. Seu professor de educação física, entregando-lhe a nota final do semestre, recorda com afeto: ele era um estudante modelo, cujo talento e paixão pelas ciências naturais eram evidentes. Aos 25 anos, Marcos começou sua carreira como professor de ensino fundamental em uma escola pública do bairro onde nasceu. Ele foi inicialmente designado para o quarto mais antigo e desgastado da escola, mas isso não o impediu de criar um ambiente apaixonado por aprendizado e crescimento. Ele transformou o espaço em um verdadeiro templo do conhecimento, onde os alunos eram tratados como colegas e amigos, e a paixão pelo ensino era palpável. No ano de 1992, recebeu a Ordem do Mérito da Educação por seu trabalho inovador com crianças de baixa renda, que rendeu resultados escolares significativos em um curto período de tempo. Em 2005, ele foi reconhecido com o título de professor emérito pela sua escola, uma honra que reflete seu impacto inegável na vida dos seus alunos. Marcos era também conhecido por sua dedicação aos esportes, especialmente a natação e futebol. Ele treinou várias equipes de futsal nas ruas da Vila da Esperança, ensinando não apenas técnicas esportivas, mas também valores morais e equilíbrio emocional. A tragédia chegou em 2015, quando seu filho único, Daniel, com 24 anos, foi vítima de um acidente de moto e faleceu no hospital. O sofrimento foi imensurável, mas Marcos mostrou-se um exemplo de força e resiliência ao continuar a dedicar sua vida à educação e ao ensino. Aos 65 anos, Marcos se aposentou da carreira que amava com paixão, deixando para trás uma herança de sucesso e transformação educacional na região. Mas ele nunca parou de ensinar. Ele passou os últimos anos de sua vida criando um jardim com uma coleção única de plantas exóticas em seu quintal, compartilhando seu conhecimento botânico e de agricultura com todos que o visitavam. Hoje, a morte de Marcos Ferreira deixou um buraco vazio na vida de muitos, mas sua luz viva continua iluminando as vidas dos que ele tocou. Ele foi homenageado com uma exposição em seu nome no Museu Municipal da cidade onde nasceu e cresceu, e suas palavras e ensinamentos continuam a inspirar gerações futuras de educadores e alunos. Lembraremos de Marcos Ferreira como um homem que transformou vidas, despertando o amor pela aprendizagem em todos os corações. Ele foi o modelo do professor dedicado, cujo legado vive em cada uma das vidas que tocou e que lhe eternizam sua memória com afeiço e respeito. E como ele gostava de dizer, a vida é um registro contínuo, e o maior legado que podemos deixar é a marca que deixamos nas vidas dos outros. Ao amanhecer deste dia que se tornou tão triste, a vida de Maria das Graças Nogueira encerrou-se. Ela, nascida em 4 de julho de 1950 na pequena cidade mineira de Nova Aurora, deixou para sempre o céu dos seus olhos e a sonoridade do seu sorriso. Maria das Graças foi enfermeira e dedicou a vida inteira à saúde e ao bem-estar de sua comunidade. Nascida na casa do avô, Maria era a terceira filha de Otávio Nogueira e Ana Paula Dias. Criada em meio à amizade e carinho,
aprendeu desde cedo que o cuidado por outrem é o maior legado de todos. Com 18 anos, mudou-se para a capital mineira em busca de uma vida mais intensa. Lá, ingressou na Faculdade de Saúde da UFMG. Com 23 anos, tornou-se enfermeira. Em 1974, Maria voltou à sua terra natal para trabalhar como enfermeira no Centro de Saúde de Nova Aurora. Ali, ela construiu uma carreira que duraria mais de 4 décadas e cuidou de centenas de pacientes. Com um olhar atento e dedicação total, Maria tornou-se referência para todos que a conheceram. No ano de 2019, Maria foi homenageada com a Ordem do Mérito da Saúde Pública por 20 anos de serviço ininterrupto ao SUS. A cerimônia ocorreu em uma sala cheia de amigos e pacientes que ela ajudou ao longo do tempo. Maria é mais do que uma enfermeira, disse um colega na ocasião, é o nosso anjo da saúde. Além da profissão, Maria também era apaixonada por horticultura. Em seu quintal, cultiva orquídeas raras e flores que iluminam a paisagem todo ano. No fim de semana, ela gostava de ficar sentada em seu porão, enrolando lãs para fazer colchas de crochê. E, no inverno, Maria dedicava horas à tabela, preparando pratos tradicionais mineiros que compartilhava com os vizinhos. Em 2015, Maria perdeu seu marido, Carlos Alberto, em um desastre automobilístico. Apesar do doloroso acontecimento, ela continuou forte e dedicada às tarefas diárias. Cada tarde, retornava à sua casa de madeira, cheia de toalhas de crochê colocadas em mesas redondas. Lá, o aroma das ervas secas e o som do chá em infusão se misturavam ao olhar que Maria tinha para a vida. Aos 66 anos, Maria foi homenageada com a Medalha da Inconfidência por seu trabalho na área de saúde e educação. O ato ocorreu no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Durante os anos seguintes, Maria continuou a dedicar-se às pessoas de sua comunidade. E, sempre, com uma sorriso que iluminava qualquer lugar. Aos 85 anos, Maria das Graças Nogueira faleceu em casa, cercada por amigos e familiares. Em seus últimos momentos, ela sorriu e abraçou todos com a mesma dedicação que sempre teve. E, hoje, o mundo parece um pouco menos iluminado pela ausência dela. Mas Maria das Graças Nogueira não é esquecida. Ela vive nas mãos crochês feitas por ela mesma, nas orquídeas que continuam florescentes em seu quintal, nos olhos das pessoas que ela ajudou e cuja vida melhorou. Maria foi mais do que uma enfermeira, mais do que uma mulher. Ela foi um anjo da saúde que deixou o mundo um pouco menos sombrio e mais iluminado por ter passado por ele. Lázaro Ramos, um nome do sol e do mar, que se elevou em pleno Brasil, como uma flor aberta nos campos de ouro da cultura, brilhando no céu da sua verdade. Um homem que surgiu das margens, da paixão, da luta, da coragem e da força da vida. Seus olhos são os dois solos que se encontram no Brasil, o verde dos campos e azul da costa. São o mar que abraçou a terra, é a união da cor e da paixão que dançam nas suas veias, numa batida inegável. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, Lázaro foi criado pelos ritmos do samba e da bossa, pelas batidas do futebol e das festas cariocas. Aquele cenário vivo marcou sua alma e suas ações. Cresceu ao som dos passarões da Zona Norte, de pé na areia das praias do Leme e Copacabana, nas ruas que deslizam até o mar, em um mundo de cores e sons, onde a vida é uma festa contínua. Aos poucos, Lázaro descobriu a força da palavra, do olhar, do movimento. Descobriu que a atuação é mais do que apenas dizer as linhas certeiras, é mais do que dar vida às personagens. É mostrar o mundo interior, o canto da alma, a dança do coração. É falar sem precisar de palavras, é dizer tudo sem ter que dizer nada. Lázaro aprendeu a sentir a paixão através das palavras, a tocar as emoções com o som de sua voz, com o movimento de seu corpo. Ele se transformou em cada personagem, como se a vida tivesse escolhido para ele viver diversas experiências, múltiplos caminhos, sem ter que andar pelos estreitos calçadões da rotina. Ele foi dono de um bar no Morro do Cantagalo, sonhador e romântico, uma mulher na periferia da capital paulista, um jovem negro em busca da identidade no interior do Brasil. Cada personagem é uma flor diferente, mas todas nas mesmas encantadoras árvores de Lázaro. E sua versatilidade não se limita às telas. Ele também brilha como apresentador,
diretor e escritor. Com a pena na mão, ele escreve histórias que levam o leitor aos recônditos do seu mundo interior. Ele cria personagens que vivem nas páginas de seus livros, que falam com a força dos olhos, que se movem com a agilidade das mãos. Lázaro Ramos é mais do que um ator. É uma voz, uma luta, uma esperança. Ele lutou contra o racismo e pela valorização da diversidade no Brasil. Ele se levantou como uma luz, como uma chama que arde na paixão, que não se apaga nem com a chuva das injustiças, nem com o frio do preconceito. Ele é um símbolo de resistência e amor, uma mensagem viva para todos que em _start assista. Que sonham, que lutam, que querem ser ouvidos e vistos. Lázaro Ramos é um herói brasileiro, um testemunho da força da vida, da coragem da diversidade e do amor pela verdadeira cultura brasileira. E isso é tudo o que ele é, uma história viva, um poema em movimento, um sonho concreto. A vida de Lázaro Ramos foi marcada desde o princípio pelo canto da Bahia, pela fervorosa batida de seus corações e pela vibração inconfundível do sol leviano em seus olhos. Nascido no meio daquele teatro vital que é Salvador, Lázaro emergiu dos túmulos do Cabula, um bairro que lhe ensinou a arte de viver e açucarar o amargo. Era uma família simples, mas rica em valores. A humildade e a perseverança foram suas moedas correntes, forjando no peito do menino um espírito indomável que em _start assista. E insatisfeito, sempre procurou o melhor para si. Lázaro cresceu imerso na essência da cultura baiana, envolto pelo encanto e pela magia de suas tradições, sem saber que a vida o preparava para uma jornada deslumbrante. Cercado pela música, pela dança e pelas manifestações populares do Cabula, o menino mostrou desde pequeno um interesse incomum pelo universo artístico. Era uma criatura encantadora, atraída por histórias, imitações e brincadeiras teatrais que despertavam admiração em todos aqueles que o cercavam. Eram sinais de um talento que já despontava, como a chama inicial de uma luz que logo iria iluminar as telas do Brasil e do mundo todo. A vida de Lázaro Ramos é uma história viva, um testemunho vibrante da força da cultura brasileira. E o seu coração, como o da Bahia, batia em ritmo inconfundível, marcando o tempo com a força do amor, da paixão e do sonho. Ele era mais do que um ator. Era a encarnação da essência de sua terra, um símbolo vivo da força vital daquele povo que canta, dança, sonha e luta sem parar. E tudo isso é reflexo da escola de vida que foi o Cabula, uma realidade vibrante onde o teatro da vida é interpretado com talento e açúcar da cultura baiana. Lázaro Ramos é, antes de tudo, um sonhador. E a sua história é um testemunho vivo do poder da paixão, da determinação e da perseverança. Ele nasceu para desafiar o destino e escrever suas próprias letras, em uma jornada que ele mesmo decidiu, como se tivesse a mão direita de Deus na sua vida. E hoje, ele é um ícone cultural do Brasil, um símbolo da força e da vitalidade do nosso povo. E seu nome, mais do que uma referência ao talento, é sinônimo de orgulho e de amor pela terra de seus antepassados. Lázaro Ramos é a verdadeira história de um sonhador que transformou o destino, como aquele sol leviano que se ergue no céu da Bahia, iluminando o caminho do mundo todo com a força e a majestosa energia de sua luz. Lázaro Ramos, menino encantador dos olhos negros, nasceu numa terra onde o sol desabama sobre um mar de batucadas e canções. Sua infância transcorreu na região sagrada da Bahia, aquela terra que tinge o coração de ouro com açúcar pérola e paixão inexplicável. Lá, no canto mais escondido da vida, ele encontrou seu refúgio, um grupo chamado Olodum, cuja voz vibrante e ritmo contagiante batiam nas almas mais frágeis. A entrada naquele templo sagrado foi como um sonho encantado. As mãos ensanguentadas da terra sagrada de Candomblé eram as primeiras a tocar no pequeno Lázaro, enquanto as batidas do bumbum e o canto das vozes loiro-rosa envolviam sua alma. Foi lá que ele aprendeu a ter coragem, sabedoria e respeito pela arte, como se tratar com a água preciosa da vida. Olodum era mais do que um grupo, era uma família, uma tribo de criaturas iluminadas pelo fogo das suas paixões. A cada batida, o tempo parecia parar para Lázaro, enquanto a voz de seus mestres se fundiam com seu coração. Eles ensinaram-lhe disciplina, improvisação e, acima de tudo, consciência social, uma letra que, até hoje, guia cada one de sua vida. Naquele ambiente,
ele aprendeu a enfrentar os desafios de ser um jovem negro no cenário cultural brasileiro. As dificuldades eram como fogo que purifica o ferro. Elas serviam para forjar uma identidade artística sólida e resistente, capaz de sobreviver nas tempestades da vida. E foi assim que ele começou a caminhar, com os joelhos fincados na terra de suas raízes e as mãos erguidas para o céu, desafiando o destino com a coragem e fé do guerreiro que é. As primeiras apresentações foram como uma semente lançada no chão fértil da vida. A cada palavra falada, a cada gesto dançado, ele plantava sua marca na terra. Era assim que construía sua identidade artística, um templo onde o amor e a paixão se misturam com a força da sua essência. Lázaro Ramos, filho do Olodum, é mais do que um ator. Ele é uma força natural, uma voz que chama os sonhos e transforma as almas. A cada passo que dá na vida, ele pisota a areia da memória, deixando traços duradouros e indeléveis no cenário cultural brasileiro. E é assim que continuará a andar, sempre fiel à sua essência, ao som dos tambores e à batida do coração, em busca da verdadeira alquimia da vida, amor, paixão e identidade. Lázaro Ramos, o menino que sonhava em pé na areia da praia de Botafogo, transformou-se em um titã do palco brasileiro. Com uma carreira que se estende como a vida de um gigante mitológico, ele subiu as escalinhas do sucesso com tanta dedicação quanto aquele menino que treinava balé na sala de vidro e concreto em Copacabana. Nascido na terra do sol e da samba, ele aprendeu a dançar a vida antes mesmo de andar. A batucada da Marquês de Sapucaí, o canto de João Gilberto no Morro do Cantagalo, a lente da câmera deslizando sobre a cidade do futebol, tudo isso se fundiu em sua alma e deu vida às suas performances. Cresceu sob o som das ondas que caem na praia da Laje e do barulho do trânsito nas vias do Rio, onde aprendeu que a vida é como um ônibus cheio de pessoas e cada uma delas tem uma história única. Aqui, nas ruas pulsantes, ele encontrou o palco mais vasto, a vida real, e transformou-se em um atleta do teatro. Cada personagem que encarnou foi como outro passo na jornada de sua vida. Com o fôlego das colinas de Petrópolis, ele respirou vida em Madame Satã, esquentando a capital federal com seu carisma e talento. Aquele homem da Zona Norte que sonhou com uma cidade justa foi trazido à tona por sua mão segura no roteiro e direção, mostrando ao Brasil que a luta continua e que o teatro é o lugar perfeito para isso. A cada papel, Lázaro Ramos se transformou em um novo personagem, como se ele tivesse vivido muitas vidas em uma só. Ele foi o fiel amigo no Carandiru, o ídolo do futebol no Tirocinato e o líder da revolução cultural em Espelho. Cada personagem é um fragmento dele mesmo, uma peça do mosaico que é a sua vida. E ele continua sendo uma luz no horizonte, um exemplo a ser seguido para todos os artistas que sonham com o céu. Com o brilho das estrelas do Ceará em seus olhos, Lázaro Ramos se eleva como um ídolo da geração, e sua voz contra a injustiça reverbera pelas ruas de todo o Brasil. E assim, enquanto o tempo corre como o Rio Guaíra, Lázaro Ramos continuará sendo uma luz na noite brasileira, mostrando ao mundo que nós somos mais do que apenas um cara com futebol e uma batucada. Nós somos histórias, sonhos e aventuras. E ele vive por isso, dia após dia, papel após papel, enquanto a vida continua deslizando como areia na praia de Ipanema. Lázaro Ramos, o sol radiante de um horizonte cultural, emancipado e diverso, cuja luz irradia alegria e esperança. Um legado que transcende o tempo, que se revela mais do que apenas uma carreira artística. Ele se firmou como um símbolo, uma figura de referência para novas gerações de artistas, que em _start irão empreender uma jornada semelhante. Um caminho quebrado por dificuldades e obstáculos, mas que, ao final do túnel, desvelou um sol nascente, um sonho materializado, o sonho de ser alguém, de contar histórias, de mudar vidas através da arte. O legado de Lázaro